Olá, eu sou Mariana Fonseca, psicóloga aqui na Casuly, e vim falar um pouco a respeito desse contexto, né? Ainda não se pode dizer pós-pandemia, nós ainda vivemos nessa onda, né? Mudando agora um pouco a maneira de se relacionar e viver com as pessoas, mas certamente nós temos hoje uma ou mais de uma, né? Algumas gerações marcadas por esse fenômeno da pandemia. E essa marca, não só pelos aspectos de saúde clínica de maneira geral e pelas perdas, né, ocasionadas por esse fenômeno, mas também porque uma das principais formas de prevenção da doença é o distanciamento social, o que gera grande impacto na vida das pessoas em termos de mudanças de estilo de vida, adiamento de planos, né, perda de emprego, um contexto agora todo voltado mais para dentro de casa, né? Não existe tanto aquela rotina que se tinha antes para muitas pessoas. E embora nós tenhamos algumas profissões que inclusive alavancaram bastante nesse período de pandemia, nós tivemos, por outro lado, pessoas que foram afastadas de seus empregos, que perderam, né, estão desempregadas hoje, e durante a maior parte, né, desse período, outras pessoas que começaram a empreender e tiveram que voltar um pouco atrás, e tudo isso causa impactos, né? Planos, pessoas que tinham casamentos marcados, outros alunos que estavam prestes a entrar na faculdade e se viram fora da sala de aula, né, naquela presença física, tendo que se readaptar de diversas formas. Pode ser que para muitas pessoas esses acontecimentos não tenham tanta influência, mas é muito natural que existam, né, mudanças, por exemplo, no humor, no comportamento, na motivação, causadas por toda essa mudança gerada pela pandemia. Dessa forma, para essas pessoas que observam que essas mudanças foram mais impactantes, o que nós percebemos é um aumento, por exemplo, nas questões de ansiedade, né, uma desmotivação muito grande e uma ideia de que aqueles planos que existiam antes desse acontecimento tenham que ficar para trás, não vão ser mais possíveis de acontecer. E o que é necessário nesse momento para essas pessoas, né? Primeiro, olhar de uma maneira mais geral, né? Porque a nossa tendência muitas vezes é pensar que isso está acontecendo apenas comigo. Então, eu olho o fenômeno de uma maneira individual, me sinto bastante afetada e isso diminui a minha vontade e mais ainda a minha motivação de seguir em frente. Então, eu preciso perceber que eu não sou a única pessoa atingida, né? Outras pessoas também passam pelo mesmo que eu passo agora. Isso já dá um certo conforto, traz um certo alívio em perceber, opa, peraí, isso não acontece só comigo, né? O problema não sou eu. Além disso, perceber que aqueles planos que existiam antes, eles podem ser reconfigurados, né? Nós ainda vivemos num contexto de pandemia, muitas coisas precisam ser reconfiguradas, reajustadas, mas não necessariamente deixadas de lado. Então, eu posso adiar um pouco um planejamento ou continuar com aquele objetivo, com aquela meta final, mas mudar as formas de por onde eu preciso passar, como é que eu preciso ir para chegar até aquele local que era pretendido, né? Mas não necessariamente desistir. Então, conseguir olhar para outras maneiras, outras perspectivas, outras formas de viver e de realizar aquilo que é um objetivo para mim é extremamente importante. Olhar para coisas simples do dia a dia, traçar metas para cada dia, nos faz sair um pouco desse lugar. Se eu estou desmotivado, se eu estou desanimado, se eu passo a maior parte do tempo trancado na cama, enfim, eu começo a olhar para tarefas pequenas, diárias, e colocar aquilo ali como uma meta, e aí eu começo a sair desse lugar e como um primeiro passo para que eu chegue naquele fim, né? Para que eu volte a ter uma motivação, para que eu volte a me sentir melhor.
Aos alunos, por exemplo, né, que hoje estão nesse contexto de estudo remoto, tem uma diferença, né, do local de estudo para o local onde se dorme, onde se faz as refeições, são coisas extremamente importantes. Se arrumar, né, saída, que é tomar um banho, vestir uma roupa como se fosse sair de casa e entrar naquele ambiente de estudo, ajuda a manter a concentração. Tirar as coisas que possam servir como distração de perto, né, nos momentos de estudo, no computador não abrir outras janelas, principalmente as redes sociais. Então, diante desse contexto em que nós nos vimos diante de uma mudança muito grande no estilo de vida, né, forçado, não é verdade? Para aquelas pessoas que estão se sentindo mais abaladas com essa situação, há sim uma forma de continuar. Né? Existem outras perspectivas, existem outras maneiras de chegar e atingir aquele objetivo e que eu tinha antes da pandemia. Né? Voltar a fazer pequenas coisas, mesmo que seja de uma maneira adaptada à situação, ao contexto de hoje. Espero que esse conteúdo seja útil para você, se você se identifica ou identifica outras pessoas que estejam passando por certas dificuldades em função desse contexto. Curta, comente, compartilhe, né? Vamos divulgar para que outras pessoas possam ver que existem possibilidades mesmo diante de todas as mudanças acontecidas nesse tempo. Até o próximo vídeo.